Bom dia a todos. Namastê. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou ler o Śrīmad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, Perguntas dos Sábios, verso 11. Há muitas variedades de escrituras, e em todas elas há muitos deveres prescritos, que pode ser aprendido somente após muitos anos de estudo de suas várias divisões. Portanto, ó sábio, seleciona, por favor, a essência de todas essas escrituras e explica-as para o bem de todos os seres vivos, para que, através de tais instruções, seus corações se satisfaçam plenamente. Repetindo, verso 11. Há muitas variedades de escrituras, e em todas elas há muitos deveres prescritos, que podem ser aprendidos somente após muitos anos de estudo de suas várias divisões. Portanto, ó sábio, seleciona, por favor, a essência de todas essas escrituras e explica-as para o bem de todos os seres vivos, para que, através de tais instruções, seus corações se satisfaçam plenamente. Hare Krishna. Hare Krishna. Bom dia para todas as pessoas presentes aqui na sala, nesse auspiciosíssimo final de ano, dia 30 hoje, a segunda-feira, né? Então, despertar para esse objetivo, no qual nós estamos envolvidos aqui, é uma característica única. É dito que na Bhagavad Gita tem um verso que diz o seguinte: aquilo que é a noite para as pessoas comuns é a hora de despertar para um sábio. E a hora de despertar para as pessoas que vivem imersas na ignorância é a noite, para o homem introspectivo, para a pessoa sábia. Então, são valores inversos, Você vê que, na medida em que nós, por exemplo, evoluímos espiritualmente, o ato de despertar pelas manhãs se torna um prazer, se torna vital, Ao passo que a maioria das pessoas, por exemplo, numa segunda-feira, é um dia de tortura emocional, psicológica, se arrastam, sofrem, oh meu Deus, oh vida, oh azar, oh, aquela história toda. Não sei se vocês já passaram por isso, acho que vocês nunca passaram por isso, Mas eu já conheço pessoas, já também passei por isso, e conheço pessoas que já passaram por isso. Mas hoje em dia está ficando cada vez mais raro também isso daí, está acabando isso daí, Pessoas estão, assim, despertando. A verdade, o que acontece é que os valores são invertidos. Se vocês observarem, na natureza, as coisas descem, Por exemplo, uma árvore cai no chão, uma folha cai, vai para o chão. A chuva, eventualmente, vem do céu e desce, e vai descendo por gravidade, até ao encontrar o lugar mais baixo possível. A força da gravidade é uma mensagem subliminar, é um texto. Para quem sabe ler, um pingo é letra. A gravitação universal é um texto indicando que aqueles que vivem nesse mundo, ou aqueles que estão ligados a esse mundo, aqueles que estão enraizados nesse mundo, tendem a descer. Descer e descer e descer. E na medida em que elas vão descendo, elas vão experimentando a escuridão e o frio cada vez mais intenso da descida. Eventualmente, almas assim afortunadas descobrem que isso, ou percebem que isso não é agradável, Tem algumas que se adaptam à dor e ao sofrimento, se acostumam ao ato de sofrer e vivem como se o sofrimento fosse um modelo de vida. Já outros que se incomodam com a dor, a solidão, o desespero e a depressão causada pelo hábito da escuridão. Tem algumas que são assim. E esse incômodo significa que a alma, o ser ainda está vivo, a alma ainda está desperta, ela não entrou em hibernação
crônica profunda ainda. É como hipotermia, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas a hipotermia, ela vai partir do seguinte princípio, que a pessoa que está com hipotermia, ou seja, ela sai, né, do frio, quando ela está vivendo no frio, ela está com frio, enquanto ela está sentindo incômodo com o frio, ela está viva. Quando o frio, ela para de deixar de sentir frio, ela sente um acolhimento, um aquecimento interno, é a fase em que ela está morrendo. Ela morre. Assim, quando ela deixa de se incomodar com a ignorância, a alma está absolutamente, né, em estado de ignorância ou estado de, assim, hibernação radical, profunda. E aí essa daí, ela vai passar um longo período aí em estado de incubação, né, até que ela saia dessa condição, que vai demorar, assim, muito, muito tempo. Tá bom? Só um minutinho, pessoal, só um segundo. Bom, então, seguindo aqui no raciocínio, nós... Porque, veja bem o verso, vamos lá, vamos pegar o verso aqui, tá? O verso vai dizer que para que os sábios selecionem, né? Para que eles selecionem. Há muitas variedades de escrituras, tem tanta religião, Devanam, tem tanta coisa, é tanta coisa que a minha cabeça está assim, sabe, daquele jeito, é um rebu. Sabe que é um rebu? Está daquele jeito. Aqui, ó, não é uma novidade. Os próprios sábios do passado já tinham essa variedade, então você não é assim, é só eu, caiu o raio na mim, não é. Isso já é uma coisa antiga. Olha aqui, ó. Há muitas variedades de escrituras, religião, né, e tal. E em todas elas há muitos deveres prescritos, ou seja, orientação, regras, regulações, pode isso, não pode aquilo, etc. Que podem ser aprendidos somente após muitos anos de estudos e suas várias divisões. Portanto, ó sábio, selecione, por favor, a essência de todas as escrituras e explica-as para o bem-estar de todos os seres vivos, para que, através de tais instruções, seus corações se satisfaçam plenamente. Ou seja, por favor, dá-nos misericórdia, porque é tanta coisa na nossa cabeça, é tanta informação, que, sabe, cria confusão. Então, se você puder, por favor, selecionar dentre todas essas variedades, aquela que seja a mais rápida, a mais fácil e, de preferência, que seja, né, assim, um atalho, ou bem fácil. E, atualmente, né, por que não, se o mundo inteiro acordar e a gente dormir para um dia nascer feliz, se você tiver uma pílula que eu possa tomar e não precisar estudar, para mim seria até melhor ainda. No nosso caso, a gente falaria isso, né? Os sábios não. Os sábios gostam de aprender. Então, muita gente tem essa fantasia de que simplesmente tomando uma pílula, um remédio, alguma coisa, vai acordar e ser feliz, né? É verdade que a variedade de informação gera para nós confusão e ansiedade, porque nós não sabemos para onde ir, o que fazer, né? Nós não temos uma definição muito clara, um norte muito bem definido de qual caminho seguir, tá? Então, nesses casos, o que acontece? Imagine que você está num shopping center. Às vezes acontece isso com as mulheres, né? Vão ao shopping center. Hoje em dia elas já não estão indo mais, porque elas já estão, assim, autorrealizadas, né? Plenas, sábias, assim, bem estáveis. Aí, os pobrezinhos do shopping center, né? Está acabando isso daí. Mas, assim, de vez em quando, aparecem algumas aí mais caidinhas e vão para o shopping center. E aí, chega lá aquela multidão de lojas, eu não sei se vocês já viram, tem 10 lojas para mulheres, meia para homem, né? Aí você junta 2 meias para dar uma. Então, assim, tipo, elas ficam lá no meio daquilo tudo e elas ficam imaginando o que eu vou fazer. E enlouquecem, né? Vai à loucura. Então, quer dizer, vai para tantos lugares. Agora, imagina que você... sabe aqueles
aqueles jogos de televisão que você tem 1 minuto para entrar em uma loja e pegar tudo que você quiser dentro daquela loja em 1 minuto, é tudo seu. O que você conseguir colocar no carrinho é seu. Então tem aquela variedade, né, de lojas assim, e você pode, antes, você pode pensar, você pode dar uma olhada, eles deixam você dar uma olhada periférica para você decidir qual da loja que você vai entrar, e ainda você tem a opção de pedir auxílio para alguém. Qual você acha, na sua opinião, qual loja que eu deveria entrar? Então, aquela pessoa vai dizer, é nessa daí. Muito bem. Então, são 2 coisas, são 3 coisas. Os sábios, eles dão uma definição de 3 itens que tem que ser colocados na pauta na hora de tomar uma decisão importante. Você só tem uma vida, vamos colocar assim. Você tem muitas, centenas. Mas, poxa, cada vez que você nasce de novo, é aquela história, ai, mas por quê? Por que sabe, o mal existe? Por que tal? Criança nasce assim, a outra nasce daquele jeito. É a mesma coisa, não muda muito não, tá? Se você voltar no Império Romano, há 2.000 anos atrás, era a mesma coisa. A mesma reclamação, corrupção política, ladrões na rua, tudo igual, tá? Não muda muito não. Daqui 2.000 anos, talvez mude alguma coisa, mas é mais ou menos a mesma coisa. Lamentação, a mesma coisa. Não muda muito não. Então, você tem muitas vidas, ok, mas vamos jogar o jogo de maneira, sabe, é como se não houvesse amanhã, tá? Essa é a sua chance. Então, você tem que aproveitar bem essa chance, senão recomeça tudo de novo. Então, assim, os sábios dão 3 orientações, eles orientam para que hajam 3 itens para que você possa, sabe, assim, decidir isso adequadamente. Chama-se, os itens são guru, castra e sado. Esses 3 ingredientes têm que estar na mesma operação. Guru, o que é o guru? O guru significa professor, orientador, coach, que você desejar, tá? Mestre. Guru significa centro de gravidade, ou seja, você vai orbitar em torno dessas orientações. Shastras, escrituras sagradas, tá? Sado, a opinião dos demais, a opinião da torcida, dos universitários, o que eles acham a respeito. Então, observando o que o mestre fala, esse mestre, aquele mestre, observando as escrituras, essa escritura ou aquela escritura, aí você vai tomar a sua decisão baseado na opinião. Agora, normalmente, a decisão ela é feita com base no conteúdo que você tem de, sabe, de conhecimento. Quando você, por exemplo, vai numa loja para comprar um carro, tem lá a Lamborghini, tem a Ferrari, tem o Porsche e tem o carro popular. Tem os outros carros também. Como é que você vai comprar o carro? Você está entrando numa loja para comprar. Naturalmente, se você pudesse, a Lamborghini, o Porsche, sei lá, o Ferrari, que seja. Mas você olha no seu bolso e aí você contabiliza. Será que dá para mim essa coisa toda? Aí você vai vendo o que dá. Daí você pega o carro de acordo com o seu poder aquisitivo. É assim que funciona. Religião é a mesma coisa. Tem muitas religiões, é como uma concessionária. Tem essa, tem aquela, mas qual a religião ou qual o sistema que você vai assimilar? Aquele que está de acordo com o seu poder de aquisição de conhecimento. Se você quer uma coisa barata, simples, fácil, daquelas que não precisa se esforçar muito, que é só assim, pela força galáctica da intuição, aí você pode entrar em qualquer lugar, a floresta, qualquer lugar, você já encontra lá a sua conexão, a sua intuição e já era, acabou. Aí aprende uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e faz aquela saladona mista e vai que vai. E no final você está com os mesmos problemas ali diante de você, sem solução nenhuma. E o rebu continua. Entendeu? Então, você tem que investir em quê? Em educação, em conhecimento. Os países de primeiro mundo, qual é a característica principal de um país de primeiro mundo? Qual é? Educação. Qual é a característica principal de uma pessoa decadente em condição de penúria ou em condição, a não ser que seja por condições externas, guerra civil, catástrofe, alguma coisa, mas, no modo geral, quando você sai na cidade, você vê aquelas pessoas, né, que, assim, em condição mais de
de necessidade, você vai conversar com elas, é muito comum que elas tenham abandonado a escola, que não tenham estudado, né? É muito comum, falta de educação, de cultura, de conhecimento. Ontem eu assisti o documentário de um pedreiro, que ele então se tornou juiz de direito, porque ele investiu em educação. Entende? Educação, conhecimento é característica de pessoas sábias. Pessoas inferiores querem as coisas fáceis. Entende? As coisas assim, evitar a sua prática pessoal. Agora, é claro que nesse esforço, para você não perder energia, colocar esforço em qualquer coisa sem saber exatamente, então, você precisa da opinião de pessoas que já tenham realizado essa informação. São 3 as características de uma comunidade ou de um partido político, ou de uma sociedade, de qualquer família que dá certo. São algumas que estejam entrando, algumas que já estejam a meio caminho, realizado a meio caminho o procedimento, e pelo menos uma que tenha chegado no final. Então, é necessário que você invista em cultura, em educação, em conhecimento, para que você possa identificar quem é o mestre ou quem é a pessoa que já realizou esse conhecimento, que tem esse conhecimento. Senão, tudo é uma coisa só. O papel e o vento aceita qualquer coisa. Nós conhecemos uma pessoa pelos frutos, pelo resultado que aquilo produz, que aquela árvore produz. São os frutos. Então, para entender realmente a qualidade de uma pessoa, de um orientador, de um mestre, de uma religião, você tem que conhecer os frutos, como é que ela reproduz os frutos ao redor dela. Você tem que olhar ao redor para ver a prosperidade, a felicidade, a bem-aventurança, a satisfação. Não procure a ausência de problemas. Você vai cometer a maior frustração. Vai ter problemas. Mas como é que as pessoas resolvem os problemas? É isso que você tem que observar. Qual é a qualidade do conhecimento com o qual elas utilizam na hora de resolver os problemas? Não é que não tem problema. Uma pessoa espiritual, você vai para encontrar uma pessoa espiritual sem problemas. Aí você vai se frustrar. Imagina você pegar uma nave espacial e voltar 2000 anos atrás e encontrar Jesus dentro do templo, quebrando todas as barracas. Você vai dizer, esse cara é doido, tá? Surtadaço. Deus que me livre. Cruz credo de me associar com uma pessoa assim. Eu sou zen, transcendental, altamente estável. E aí? Vai dar em que isso daí? Você vai encontrar problemas, sim. Mas como é que as pessoas resolvem os problemas a longo alcance? É isso que tem que ser observado. E para isso você tem que ter uma lente de longo alcance chamada conhecimento. Ah, mas Devananda, eu não aguento ouvir você o dia inteiro, ou sei lá, pelo menos 1 hora por dia. Aqueles vídeos, tenho vontade de te esganar. Não estou nem aí, pode ter vontade de me esganar, o que for. Vai ter que estudar sim, se você quer evoluir. Entendeu? E o problema não é meu, o problema é de Vishnu. Vocês não são meus, vocês são de Vishnu. Então, querem brigar? Briguem com ele. Eu sou peixe pequeno, não adianta olhar para mim, que coitadinho de mim. Quem eu sou? Querem brigar? Briguem com Vishnu. Ele é o Supremo. É ele que está dizendo. Conhecimento. Se não fosse necessário, por que ele daria os sábios e o conhecimento? É melhor refazer o universo inteiro, então. Ou então, fazer o que já está aí. Conhecimento. Os sábios estão pedindo, por favor, seleciona para nós qual é o conhecimento. Eles não estão dizendo, liberta-nos do conhecimento. Ó mestre, livra-nos dos seus conhecimentos. Coloca a tua mão na minha cabeça e pum, dá uma eletricidade aí. Pronto, estou com os conhecimentos. Não tem isso, não. Isso é viagem hollywoodiana. Isso é esses processos hipergalácticos, assim, democráticos extremos. Não tem nada a ver, não. É só para superficiais. Os sábios estão dizendo, seleciona para nós qual é a essência do conhecimento e ensina-nos. Ele não diz, livra-nos das suas aulas, por favor. Não. Tá? Jesus, para finalizar a minha fala aqui, Jesus disse o seguinte, e se eu estiver errado, me corrija. E se vocês querem brigar com alguém, vai brigar com ele, que ele que é o responsável por isso. Ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Orai
e vigiai. Ele não disse reze, reze, reze até dar calo no joelho, calo na língua, travar a língua, dar câimbra na língua. Não, ele não disse isso. Ele disse orai. Ok. E vigiai. O que é vigiai? Despertar. Abra teus olhos, desperta, verifica, pesquisa, usa o teu bom senso e vai adiante. Orai e estudai. É isso aí, gente. Vira ano, entra ano, é a mesma coisa. Vou continuar falando isso daí. Tá? Porque é o que deu certo, é o que dá certo e é o que dará certo. E nós estamos seguindo as orientações dos sábios. Ok? Muito bem. Então eu vou pausar aqui. Tá? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.